Liberdade. Freedom is a longing embedded deep in every woman's heart. A liberdade é um anseio profundamente enraizado no coração da mulher. All of us want to live free. Todas nós queremos viver livres. We want to live free of tyranny and oppression and degradation. Nós queremos viver livres da tirania, da opressão, da degradação. We want to live free of hostility and abuse and violation. Nós queremos viver livres da hostilidade, do abuso, da violação. We want to live free of danger and trouble and affliction. Queremos viver livres do perigo, das tribulações, de aflições. We want to live free of fear and anxiety. Queremos viver livres do medo, da ansiedade, Pain and suffering. dor e sofrimento, Doubt and insecurity. dúvida, insegurança, Guilt and shame. culpa e vergonha. March 8th was International Women's Day. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. And every year, tens of thousands of Brazilian women E todos os anos, dezenas de milhares de mulheres brasileiras join women all around the world se juntam a mulheres de todo o mundo to stage protests for the advancement of women's rights and freedoms. para realizar protestos em defesa dos direitos e da liberdade das mulheres. Brazil is one of the most dangerous places in the world to be a woman. O Brasil é um dos lugares mais perigosos do mundo para você ser uma mulher. 10 years ago, your government passed a law against femicide, Há 10 anos atrás, o governo brasileiro aprovou uma lei contra o feminicídio, the homicide of o women, homicídio de mulheres, which is often accompanied by violence. que frequentemente é acompanhado de violência. In 2023 alone, E em 2023, apenas nesse ano, 1,463 women were victims. 1.463 mulheres foram vítimas. It was the highest annual figure ever. O maior número já registrado em um único ano. That's one woman murdered every 6 O que hours. significa o que equivale a mais ou menos uma mulher sendo assassinada a cada 6 horas. 66,000 cases of rape were reported in Brazil in 2023. 66 mil casos de estupro foram reportados reportados no Brasil em 2023. And this does not include the rape and violence that went unreported. E esses casos são só os registrados, ou seja, não inclui aqueles que não foram denunciados. And the angry marches that take place in Brazil E essas marchas de protesto que acontecem no Brasil are mirrored in Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Mexico City. você vê também em Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Cidade do México. I do not exaggerate when I say millions of women join in these annual protests. Eu não estou exagerando quando eu afirmo a vocês que milhões de mulheres se juntam a esses protestos anualmente. To demand an end to violence Go ahead. and a right to live a life free of fear. Clamando com indignação pelo fim da violência e pelo direito de viver sem medo. You've watched it on the news. Você já viu isso nas notícias? You've heard about it from your sisters and friends. Você já ouviu sobre isso, talvez das suas irmãs ou família e amigas? And maybe you've even joined in. Talvez até você tenha participado de uma delas. And who can fault the outrage? E quem que pode condenar essa revolta? Whom among us is not moved with horror and indignation Quem de nós não se sente horrorizada ou indignada at the rape and murder of our daughters and sisters and friends? com o estupro e assassinato de nossas filhas, das nossas irmãs, das nossas amigas? Latin America is experiencing a feminist revival. A América Latina tem vivenciado um renascimento feminista. But the movement for the liberation of women is nothing new. Mas esse movimento em prol da liberação das mulheres não é algo novo. For 6 decades, women have walked towards the feminist promised land. Por décadas, as mulheres têm marchado em direção a essa terra prometida chamada feminismo. We've recently passed the 60th anniversary of the feminist mystique. Nós recentemente completou-se o 60 anos do livro A Mística Feminina. The book that provided women a new roadmap to happiness. A obra que entregava ou prometia entregar às mulheres um caminho, uma rota para a felicidade delas. 60 years of feminism. 60 anos de feminismo. But when it comes to increasing women's happiness, Mas quando o assunto é o aumento da felicidade das mulheres, I think we can all agree eu acho que todas nós aqui podemos concordar that we are no closer to the goal than the women of my mother's que generation. nós não estamos mais perto desse objetivo do que estava a geração da minha mãe. Feminism identifies valid concerns, O feminismo identifica questões que são legítimas, but like following a compass that's a few degrees off, mas assim como você seguir uma bússola que está desalinhada só por alguns pontinhos,
It's a philosophy that leads us far away from our desired goal. O feminismo é uma filosofia que nos afasta, no fim das contas, do destino que a gente realmente quer. Is the liberation of women a just cause? A liberação das mulheres é uma causa justa? Absolutely. Com certeza. Is living free a worthy pursuit? Buscar uma vida livre é um objetivo legítimo? Yes, it is. Com certeza. And nowhere is this more evident than in the Word of God. E nenhum lugar deixa isso mais claro do que a palavra de Deus. Turn with me in your Bibles Abre sua Bíblia comigo to the first book of Peter, na primeira carta de Pedro, chapter 2, verse 16. capítulo 2, versículo 16. Live as people who are free. Vivam como pessoas livres. We're going to stake our flag here. A gente vai fincar nossa bandeira aqui. And from this summit, we're going to have a look at chapters 1, 2, and 3. E a partir dessa perspectiva, nós vamos percorrer também os capítulos 1, 2 e 3. Live as people who are free. Vivam como pessoas livres. Viva livre. Viva livre. Isn't that amazing? Não é incrível? And the anthem that is shouted loud at every feminist march O grito de guerra que ecoa em cada marcha feminista is shouted even louder by our God. é proclamado ainda mais alto pelo nosso Deus. Live free without fear. Viva livre sem medo. It's a message that the recipients of Peter's letter needed to hear. Essa é uma mensagem que os destinatários da carta de Pedro precisavam ouvir. Christians in Asia Minor at the time lived in fear. Os cristãos da Ásia Menor naquela época viviam com medo. They were under the thumb of the persecution of the Roman Emperor Nero. Eles viviam sob a perseguição do imperador romano Nero. Socially, they were maligned and shunned. Socialmente, eles eram marginalizados, rejeitados. Economically, they suffered financial struggles, Economicamente, eles enfrentavam dificuldades financeiras, property damage and loss. perdas e danos materiais. Politically, they faced violence, Politicamente, eles sofriam com violência, imprisonment, torture, and even death. prisão, tortura e até mesmo a morte. Peter, the apostle of hope, Pedro, que é conhecido como apóstolo da esperança, wanted them to live free without fear. queria que eles vivessem livres, sem medo. And tonight we're going to look through the first 3 chapters of his letter E nessa noite nós vamos percorrer esses 3 primeiros capítulos dessa carta, da carta dele, to discover 3 keys to living free. para descobrir 3 chaves para uma vida livre. And the first key E a primeira is chave the right kind of confidence. é a confiança certa. In 1 Peter 1:21, Peter reminds us that God raised Jesus Christ from the dead. Em 1 Pedro 1:21, Pedro nos lembra que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos And he gave him e glory lhe deu glória so that we might put our faith and our hope, para que nós pudéssemos colocar a nossa fé e a nossa esperança, in other words, our confidence, nossa confiança, em outras palavras, in God. em Deus. Could you read that verse for us? Sim, eu vou ler 1 Pedro 1:21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Now, confidence is the opposite of fear. Confiança é o oposto do medo. It makes sense that having confidence in God would help us live free without fear. Faz sentido que ter confiança em Deus nos ajude a viver livres e sem medo. But how does that line up with Peter's instruction just a few verses earlier? Mas como isso se alinha com a exortação que Pedro acabou de dar alguns versículos antes, Chapter 1, verse 17, no capítulo 1, versículo 17, where he says, conduct yourselves with fear. em que ele diz: portai-vos com temor. And at first glance, the two ideas appear to contradict each other. Numa primeira vista, essas duas ideias elas parecem contraditórias. Conduct yourselves with fear. Portai-vos com temor. Put your confidence in God. Ponham a sua confiança em Deus. Conduct yourselves with fear. Portai-vos com temor. Isn't fear the enemy of confidence? O medo não é o inimigo da confiança? Feminists want women to live free without fear. As feministas querem que as mulheres vivam livres sem medo. Because fear is a scary negative emotion. Porque o medo é uma emoção negativa, assustadora. We don't like the feeling that grips our hearts when we walk along through a dark parking lot. A gente não gosta da sensação de que o nosso coração aperta quando a gente anda sozinha num estacionamento escuro.
But the Bible indicates that fear can also be a positive emotion. Mas a Bíblia nos indica que o medo ou o temor também pode ser uma emoção positiva. Christians ought to be filled with a reverent fear of the Lord. Os cristãos devem ser preenchidos por um temor reverente do Senhor. Why? Por quê? Because this kind of fear increases our Porque esse confidence. tipo de temor aumenta a nossa confiança. In the fear of the Lord, one has strong confidence. No temor do Senhor, há firme confiança. What is fear? O que é temor? At root, fear is an emotion based on a comparison of strength. Na sua raiz, a palavra temor é uma emoção baseada em uma comparação de força relativa. I compare myself to something and I see that it's stronger than I am. Eu me comparo com alguma coisa e eu percebo que a outra coisa é mais forte do que eu. The threat is bigger than my ability to stop it. A ameaça é maior do que a minha habilidade para detê-la. The problem is bigger than my ability to solve it. O problema é maior do que a minha habilidade em resolvê-lo. The pain is bigger than my ability to bear it. A dor é maior do que a minha habilidade de lidar com ela. The loss is bigger than my ability to recover from it. A perda é maior do que a minha habilidade de me recuperar dela. The power is bigger than my ability to control it. O poder é maior do que a minha habilidade de controlá-lo. The Lord told the prophet Isaiah not to be afraid of the things that others feared. O Senhor disse ao profeta Isaías para que ele não temesse as coisas que os outros temem. Really? Sério? With all the violence and sickness and wretchedness and suffering Com toda a violência, doença, miséria, sofrimento that is in the world all around us, que nós vemos o tempo todo ao nosso redor. how is that even possible? Como isso é sequer possível? Isaiah 8:12-13. Do not fear what they fear, Isaías 8, 12 e 13. Não temam o que eles temem, but the Lord of hosts, him you shall honor as holy. mas ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Let him be your fear. Que seja Ele o vosso temor. In chapter 2, verse 16, Peter says, live as people who are free. No capítulo 2, versículo 16, Pedro nos exorta: vivam como pessoas livres. But in the very next verse, he says, fear God. Mas no versículo seguinte ele já diz: temam a Deus. You see, when our hearts are filled with a deep, reverent fear of the Lord, Você percebe quando os nossos corações estão cheios de um temor profundo e reverente pelo Senhor. we are not afraid of circumstances that might do us harm. Não tememos mais as circunstâncias que eventualmente possam nos prejudicar. Fearing God more helps us fear other things less. Temer mais o Senhor nos ajuda a temer as outras coisas menos. When we see Him as big, all the threats and troubles of the world become small. Quando nós enxergamos Deus como grande, todas as outras ameaças e problemas desse mundo se tornam pequenos. We can live free without fear because our God is greater. Nós podemos viver livres e sem medo porque o nosso Deus é maior. God is greater than every problem, Deus é maior que qualquer problema, every pain, que qualquer dor, every loss, qualquer perda, every threat, qualquer ameaça, every force of evil, qualquer força do every mal, politician, qualquer político, every judge, qualquer juiz, every principality and power. qualquer principado ou Our potestade. King is O greater, nosso rei é maior. and He gets the last move. E ele sempre tem a última palavra. Now, feminism promises you a freedom that is contingent on O circumstances. feminismo promete a nós uma liberdade que é totalmente atrelada ou dependente das circunstâncias. You will be free when the streets are safe. Você vai ser livre quando as ruas forem seguras. You will be free when men stop being so macho. Você será livre quando os homens pararem de ser tão machos. You will be free when feminist aims are realized. Você vai ser livre quando os objetivos políticos feministas forem conquistados. When abortion is legal. Quando o aborto for legalizado. When there are more laws against violence against women. Quando houver mais e mais leis contra a violência contra as mulheres. When women fill half the seats in every boardroom. Quando as mulheres ocuparem metade dos grandes cargos de diretoria das grandes empresas. When patriarchy is extinguished. Quando o patriarcado for extinto. When Latin America shakes off the vestiges of colonialism. Quando a América Latina se livrar dos vestígios de um período colonialista. When Brazil gets rid of the cartels and the militia and the corrupt politicians. Quando o Brasil se livrar de cartéis, milícias e políticos corruptos. When there are no more favelas. Quando não houverem mais favelas. You will be free when there is nenhuma menos. Você vai ser livre quando não houver nenhuma a menos. I have good news for you. Eu tenho boas notícias para você.
What Christ offers you is not an elusive freedom. O que Cristo oferece para você não é uma liberdade ilusória. It's not a freedom based on wishful thinking. Não é uma liberdade baseada num desejo otimista. It's not a freedom that says my joy is based on when things are different. Não é nada baseado em a alegria virá quando as coisas forem diferentes. It's not a freedom based on political strategies. Não é uma liberdade baseada em estratégias políticas. Freedom in Christ is contingent on one thing alone. A liberdade em Cristo depende de uma única coisa: That you place your hope and your confidence in Him. que você deposite a sua esperança e a sua confiança nele. Sisters, your Irmãs. freedom begins the moment you pull on His jersey and join His team. A sua liberdade começa no momento em que você veste a camisa dele e entra para o seu time. And if you have not yet done E that, se você ainda não fez isso, today can be the day of your liberation. hoje pode ser o dia da sua libertação. Now, the second key to living free is embracing the right kind of strength. A segunda chave para viver livre é abraçar a força certa. We are a generation raised on girl power. Essa geração é uma geração criada sob o lema Girl Power, que é o poder feminino. The heroine on the TV show bends like a pretzel. Aquela heroína que a gente assiste na TV, ela se dobra e se contorce mais do que uma mulher elástica. She uses martial arts moves to vanquish a room full of big men. Ela executa golpes marciais certeiros que dão conta de um bando de homens junto. She's only this tall Ela é desse tamanho and doesn't weigh very much. e não pesa tanto, é But she magra. can beat up all those men Mas ela consegue dar conta de todos aqueles brutamontes. while wearing high heels E usando salto alto. and tight leather pants. E ela tá também de meia calça. Now the world leads us to believe that this is the image of a strong O woman. mundo quer que a gente acredite que essa é a imagem de uma mulher A forte. strong woman is aggressive and obstinate. A mulher forte, ela é agressiva, ela é obstinada. She's the boss. Ela é a que manda na coisa toda. She's loud, Ela é escandalosa, ela se impõe. demanding, Ela é exigente and sexy too. e sexy também. The Bible upholds a different vision of what it means to be strong. Mas a Bíblia apresenta uma visão diferente do que significa ser forte. Strength means the inner fortitude to obey God. A verdadeira força é a coragem interior de obedecer a Deus. It's not girl power. Não é girl power, poder feminino. It's God power. É o poder divino. It's the superpower strength to say yes to the way God wants us to live. É a força sobrenatural para dizer sim à maneira como Deus quer que nós vivamos And say no to the way the world lives. e dizer não para a maneira como o mundo vive. It's the strength to serve God instead of self. A força para servir a Deus ao invés de servirmos a nós mesmas. And to turn away from evil and do good. E a força para rejeitar o mal e fazer o bem. And the right kind of strength produces righteous character. A força certa produz um caráter justo, Do reto. you know why Christ sets us free? Você sabe para que Deus nos libertou? 1 Peter 2:24. 1 Pedro 2:24. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. True freedom results in profound character transformation. A verdadeira liberdade resulta numa transformação profunda de caráter. It empowers us to speak and act in a holy way. Ela nos capacita a falar e agir da maneira correta. Peter sprinkles encouragement to holy living throughout these 3 chapters. E Pedro espalha ao longo desses 3 capítulos vários incentivos a uma vida santa. Put away malice and deceit. Abandone a maldade e o engano. Put away hypocrisy and envy and slander. Deixe de lado a hipocrisia, a inveja e a calúnia. Abstain from fleshly lusts and passions. Abstenham-se dos desejos e paixões da carne. Don't pay back evil for evil. Não retribuam o mal com o mal, Or insult for insult. nem insulto por insulto. Be holy in all your conduct. Sejam santos em toda a sua conduta. Shaking an angry fist Erguer um punho com raiva
is not the mark of a woman who is the right kind of strong. Não é o sinal de uma mulher que tem a força certa. Nor is it the mark of a woman who is the right kind of free. Muito menos é a marca de uma mulher que é verdadeiramente livre. A strong woman exhibits strong godly character. Uma mulher forte, ela transmite, ela demonstra um caráter forte e piedoso. Even when those around her don't. Mesmo quando as pessoas ao seu redor não fazem isso. The right kind of strength also results in responsible citizenship. A força certa, ela também resulta em uma cidadania responsável. Peter wrote this letter to the exiles living in various Roman provinces. Pedro escreveu essa carta para os exilados que estavam vivendo em várias diferentes províncias no Império He Romano. reminds us that all who put their hope in Jesus are exiles. E ele nos lembra que todos aqueles que colocam a sua esperança em Jesus são exilados. We are pilgrims. Somos peregrinas, Temporary residents. residentes temporários. We are citizens of heaven. Somos cidadãs do céu. This is not our home. Esse mundo não é o nosso lar. Therefore, our highest loyalty is not to the land in which we live, Portanto, a nossa lealdade mais alta, ela não está nessa terra onde vivemos, but to that eternal land. mas a essa pátria eterna. Now, that doesn't mean that we don't care about this present world. Isso não significa que a gente deve simplesmente ignorar o mundo presente. On the contrary, Muito pelo contrário. Peter argues that our citizenship in heaven requires us to be responsible citizens on earth. Pedro enfatiza que a nossa cidadania nos céus nos chama a sermos cidadãos responsáveis aqui na terra. 1 Peter 2:13, be subject for the Lord's sake to every human institution. 1 Pedro 2,13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. To presidents, governors, and legislators. Presidentes, governadores, legisladores, To law enforcement officers. a oficiais da lei, To your boss at work. ao seu chefe no trabalho. Fearing God means that you honor those to whom honor is due. Temer a Deus significa que você honra a quem a honra é devida. And oh, how we need God-fearing, responsible citizens. E como nós precisamos de cidadãos responsáveis e tementes a Deus. Lawyers and doctors and ditch diggers. Advogados, médicos, operários, Sales clerks, accountants and administrators. atendentes, contadores, administradores, Politicians and painters and homemakers. políticos, pintores, donas de casa, Who do their work with excellence and que integrity. realizam o seu trabalho com excelência, And com have a integridade. For fulfilling God's mission here on earth. E que tem um coração comprometido com a missão de Deus aqui na terra. C.S. Lewis once said something quite profound. C.S. Lewis uma vez disse algo bastante profundo, está na tela, vou ler para vocês. Se você ler história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram precisamente aqueles que mais pensaram no próximo. É porque os cristãos deixaram de pensar no outro mundo, que se tornaram tão ineficazes neste. This broken world is not kind to women. Esse mundo corrompido, ele não é gentil com as mulheres. Pornography, Pornografia, cyberstalking, perseguição virtual, violence and rape, violência e estupro, sexual slavery, escravidão sexual, prostitution, prostituição, the sexualization and grooming of little girls. sexualização e aliciamento de meninas. Feminists are right to call out for justice. As feministas têm razão em clamar por justiça. But sadly, they have misdiagnosed the root of the problem. Mas infelizmente elas diagnosticaram errado a raiz do problema. Therefore, their solutions are ineffective. Por isso as suas soluções, elas são ineficazes. And in the end, the solutions may backfire to hurt women more than they help. No fim das contas, as propostas que elas apresentam podem acabar prejudicando ainda mais as mulheres ao invés de ajudar. Because the problem is not man. Porque o problema não são os homens. The problem is not O patriarchy. problema não é o patriarcado. The problem is not O capitalism. problema não é o capitalismo. The problem is sin. O problema é pecado. And the brokenness of human behavior stems from the brokenness of the human heart. A quebra do comportamento humano tem origem na quebra do coração humano. In the late 1800s, No final dos anos de 1800, women in Great Britain as mulheres na Grã-Bretanha campaigned tirelessly to end the sex trade and child prostitution. lutaram incansavelmente para acabar com o tráfico sexual e a prostituição infantil. They lobbied hard for the government to shut down bars and Elas brothels. pressionaram o governo para que eles fechassem bares e bordéis. That didn't happen. E isso não aconteceu. But what did happen, Mas o que aconteceu, just a few years later, apenas num espaço curto de tempo, was the Great Welsh Revival. foi um grande avivamento na região do país de Gales.
The revival lasted less than a year. Esse avivamento durou menos de um ano. But in that time, hundreds of thousands of people put their faith in Jesus Christ. Mas naquele período, centenas de milhares de pessoas depositaram a sua fé em Jesus Cristo. And guess what happened? E adivinha o que aconteceu? The bars and the brothels shut down. Bares e bordéis fecharam. Not because of a change in the laws, Não por causa de uma mudança nas leis, but because of a change in the people's hearts. mas por causa de uma mudança no coração das pessoas. And a striking feature of the Welsh revival E uma das características mais marcantes desse avivamento no país de Gales was the number of young women involved. foi o grande número de mulheres jovens que estavam envolvidas nesse movimento. And I can't help but wonder E eu não posso deixar de imaginar what would happen here in Brazil o que aconteceria no Brasil if just a fraction of the young women who are taking to the street se apenas uma parte dessas jovens que saem à rua gritando, chanting Nenhuma menos gritando, nenhuma menos, would be radically committed to loving Jesus. estivesse radicalmente comprometida a amar Jesus. Because Brazil doesn't need a feminist O revival. Brasil não precisa de um renascimento feminista. Brazil needs a spiritual O revival. Brasil precisa de um avivamento espiritual. Now, it is in the context of freedom that Peter stresses the importance of righteous character É no contexto da liberdade que Pedro enfatiza a importância de um caráter reto and responsible citizenship. e cidadania responsável. It is in this context that he also turns his attention to gender relationships. E é também nesse contexto que ele volta a sua atenção para a questão das relações de gênero. Christ sets us free to embrace the right kind of confidence, Cristo nos liberta para abraçar a the confiança right kind certa, of strong, a força certa and the right kind of beautiful. e a beleza certa. Peter starts out chapter 3 by saying a believing wife ought to honor and respect her husband as the head of the home. Pedro começa o capítulo 3 dizendo que uma esposa crente deve honrar e respeitar o seu marido como o cabeça do lar, Even if he is not a man of faith. mesmo que ele não seja um homem de fé. Now that's a topic for another message. Agora esse é um tema para uma outra palestra. But this passage also touches on God's design for women Mas essa passagem também aborda o design de Deus para as mulheres in a broader, more general de way. uma maneira mais ampla e geral. Whether a woman is married or single, Independente dela ser uma mulher solteira ou casada, young or old. jovem ou mais velha. Nana, please read verses 3, 4, and 7. Eu vou ler os versículos 3, 4 e 7 do capítulo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Now, the guidance Peter provides here points back to God's created design. A orientação que Pedro nos dá aqui aponta de volta lá para o desígnio criado por Deus. When Adam first met Eve, Quando Adão conheceu Eva, he exclaimed, "She shall be called woman, for she was taken out of man." ele exclamou: ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. And in Hebrew, the word man likely comes from the root word meaning strength. Em hebraico, a palavra homem provavelmente vem de uma raiz que significa força. And woman comes from a root meaning soft. E mulher vem de uma raiz que significa suavidade. And strength for the male and softness for the female is evident in the physical structure of our bodies. Força para o homem, suavidade para a mulher são evidentes já na estrutura física do nosso corpo. And the physical is congruent with the metaphysical. O físico, então, está coerente com o metafísico. The male has a natural tendency to initiate and guide. O homem tem uma tendência natural a iniciar e a guiar. The female has a natural tendency to receive and respond. A mulher tem uma tendência natural a receber e a responder. When Peter encourages women to adorn ourselves with a soft, tender spirit, Quando Pedro encoraja as mulheres a se adornarem com um espírito manso e tranquilo, he's pointing us back to our original created design. ele está nos apontando de volta para o desígnio original para o qual nós fomos criadas. A soft,
amenable spirit is incredibly beautiful. Um espírito manso, suave e amável é incrivelmente belo aos olhos de Deus. And oh, so precious E tão precioso in God's sight. aos olhos do Senhor. Now, Peter instructs men to treat women with honor as the weaker vessel. Pedro instrui então os homens a tratar as mulheres com honra como o vaso mais frágil. Does that phrase bother you? Essa frase te incomoda? It used to really bother me. Porque ela me incomodava bastante. I thought, I'm not the weaker vessel. Eu pensava, eu não sou o vaso mais I have frágil. 5 brothers. Eu tenho 5 irmãos. Anything they can do, Tudo que eles fazem, I can do better. eu consigo fazer e melhor. Well, I brought along a couple of plates, Eu trouxe aqui de casa 2 pratos. dinner plates, São pratos de jantar. from home Lá de casa, to help you grasp what Peter is saying here. para ajudar você a entender o que Pedro está falando nesse texto. This plate is melamine. Esse prato aqui é de melamina. It's a type of É resin. um tipo de resina. This plate is fine china. Esse daqui é porcelana fina. It was made in Germany. Foi feito na Alemanha. It's one of the few possessions that my Oma brought along Uma das poucas coisas que a minha oma, minha avó, trouxe de when my casa grandparents immigrated to Canada. quando eles imigraram para o Canadá. Now this plate can Agora- tolerate some rough treatment. Agora, esse prato aqui, ele tolera um tratamento mais bruto. Sorry. This plate requires me to interact with it in a more gentle way. Esse aqui já requer que eu interaja com ele de uma maneira mais suave. So let me ask you a question. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Is it an insult to point out that this is the weaker plate? É um insulto apontar esse prato como sendo mais delicado ou mais frágil? No, Não, of course not. claro que não. In fact, it is the very quality that makes it so beautiful Na verdade, and so precious. é exatamente essa qualidade que o torna tão belo e tão precioso. And in the final analysis, both are plates. No final das contas, tanto um quanto o outro são pratos. Both were created to serve up food. Os dois foram criados para servir comida. The commonality is greater than the difference. O que eles têm em comum é maior do que as diferenças. And neither is inherently better than the other. E nenhum é inerentemente melhor do que o outro. And I use these plates, of course, E eu uso esses pratos, é to claro, illustrate the uniqueness and the commonality of male and female. para ilustrar o que há de comum e tão único entre o masculino e feminino. Sisters, the Lord frees us to become the women God created us to be. Irmãs, o Senhor nos liberta para nós sermos as mulheres que Ele nos criou para ser. Now, in the name of freedom, the world instructs us to shake an angry fist at men and at God. E em nome da liberdade, o mundo nos instrui a erguer um punho raivoso contra os homens e contra Deus. But Jesus proclaims liberty to the captives Mas Jesus declara e proclama liberdade aos cativos. and the breaking of chains for those who are bound. E a quebra de correntes para aqueles que estão aprisionados. He sets us free to put our confidence in Him Ele nos liberta para depositarmos a nossa confiança and to nele. draw our strength from Him Para que a nossa força venha and dele. to reflect the beauty of His story. E para que a gente possa refletir a beleza da sua história. Oh, dear sisters, Ah, minhas irmãs. this weekend we've heard the chrysalis cracking. Esse final de semana nós vimos e ouvimos o casulo se romper. We have seen moistened wings unfurl. Nós temos visto as asas serem hidratadas e finalmente se abrirem. We have felt the breath of God under our wings. Sentimos a respiração, o ar do Senhor sobre as nossas asas. We have seen women freed, Vimos mulheres sendo libertas. freed from anger, Libertas de raiva, freed from bitterness, de amargura, freed from resentment, de ressentimento, freed from heartache, de dor no coração, freed from de depression, depressão, freed from anxiety, libertas de desesperança, freed from hopelessness. de ansiedade, de desesperança. We have witnessed the miracle of rebirth. Nós testemunhamos o milagre do novo nascimento. We've watched the old being transformed to new. Nós vimos o antigo ser transformado em algo novo. We've felt Christ's lifeblood bring life to our spirit. Vimos o sangue de Cristo trazer vida às nossas vidas. And tonight we celebrate the sweet, sweet freedom. E hoje à noite, então, nós celebramos essa doce liberdade. Amen. Amém.
Would you please stand? Quero convidá-la a se colocar de pé. I want to declare freedom over you. Eu quero declarar liberdade sobre a sua vida. And the worship team's going to come. E o time de louvor vai vir aqui. And we are going to celebrate Christ's freedom. E nós vamos celebrar a liberdade que Cristo nos dá. So, Heavenly Father, Querido Deus, in the name of Him who sets us free, em nome daquele que nos liberta, I declare freedom over the women in this room. eu declaro liberdade nas mulheres que estão aqui. Through their faith in Jesus Christ, Através da fé delas em Cristo Jesus, I declare them free. eu as declaro livres. Free from the sins that bind and oppress them. Livre dos pecados que as oprimem e aprisionam. Free from the heartaches and sorrows that burden their hearts. Livre das tristezas e dores que entristecem os seus Free corações. to experience inexpressible joy. Livres para desfrutarem de uma alegria indescritível. Free to be confident and strong and beautiful women for you. Livres para serem mulheres confiantes, mulheres belas e mulheres fortes para o Senhor. She whom the Son sets free is free indeed. Aquela que o Filho a libertar verdadeiramente será livre. Viva livre! Viva livre! Viva livre! Viva livre! Viva livre! Viva livre!